Olá pessoal, então vamos para mais uma videoaula, dessa vez sobre estudo de paredes, tá? Vamos iniciar falando sobre paredes básicas, né? Questão de parâmetros de tipo. Então como é que eu vejo isso? Eu preparei aqui um arquivo, ok? Onde eu fiz alguns tipos de parede para a gente poder fazer esse estudo. O atalho parede, né, o comando parede, como é que eu acesso ele? Eu tenho ele aqui, em arquitetura parede, ok? É, Clicando lá na ferramenta, eu tenho aqui no seletor de tipos, todos os tipos de parede básica, né, ok? E algumas outras lá também que não são objeto de estudo agora, ok? Eu criei aqui algumas, ok? Deixei aqui pronta. Eu posso, tendo acesso aqui a essa lista pelo seletor de tipos, também eu posso escolher uma delas e fazer a edição desse tipo, né, fazendo a duplicagem e renomeando para o nome que eu quero. E então fazendo a edição da cópia. Ok? Então, eu também posso fazer a criação dessa parede e desses tipos através daqui do navegador, né? Fechando aqui, abrindo aqui famílias, na verdade, ó. Eu vou lá em paredes, né? Olha aqui, eu também clicando sobre ela, ó, eu abro aqui, né? Paredes básicas, cortina e empilhada. A gente vai falar primeiro sobre parede básica. Eu posso então também ter acesso à duplicagem e renomear também a, dessa parede. Então eu escolho uma, duplico, aparece aqui ó, com 2, né? Porque ele quantifica o, dá um número, né, a cópia, e posso renomear dando ali o nome que eu quiser, ok? Parede de teste. Vou excluir caso não tenha interesse em mantê-la ali, ok? Tenho aqui também outras opções que a gente vai falar caso haja necessidade. Então é isso, tá? A maneira que eu posso estar criando essas paredes. Agora vamos falar propriamente sobre parâmetros de tipo. Vou pegar aqui uma parede, pegar a parede externa. Veja bem, quando eu pego uma parede externa, aqui no menu de opções, ele me dá 8 metros. Isso é a configuração deste template. Eu estou usando o template aquele modelo de arquitetura, tá? Só fiz a configuração lá da unidade métrica para metro, e algumas outras, padrão que a gente costuma usar aqui no Brasil, para isso, para esse teste aqui. Então, quando eu pego aqui a externa, ele me libera aqui no menu de opções, eu não estar conectado com nível algum e dando aqui um valor padrão para a altura, ok? Esse valor para a altura aqui é o dobro do valor, isso novamente frisando, é o que está configurado nesse template, ok? Ó, é o dobro do que está para o nível, porque ele entende que se for necessário fazer um segundo nível, já tem parede externa ali até no segundo nível, aí você só faz a parede interna, ok? Mas você também pode dar um outro valor para essa altura, no caso da parede externa, pode dar um outro valor, ok? Também, se você quiser conectar, não tem problema, ele também aceita. Bom, aqui em questão da linha de localização, é por onde o elemento vai ser criado, ó, seu linha central, veja o pontilhado, está no centro da parede, né? Eu tenho aqui acabamento externo, né? Fica para cima, a gente já vai ver como é que funciona isso lá nas camadas, ó. Acabamento interno, né? Face do núcleo externo, ali já pega a partir do núcleo do que seria a alvenaria ali, tá? Veja só, linha central do núcleo, ele vai pegar novamente
é meio que redundante essas duas opções aqui. Mas claro, o meu núcleo pode ser que ele não esteja no centro da parede. Então, na verdade, aqui não é tão redundante assim, se a gente for pegar outros tipos de parede. Então, central da parede, novamente. Okay? Tem essa opção também aqui de cadeia. Como é que ela funciona? Eu vou clicando, o primeiro clique, o segundo clique. Então, início e final da parede. Se ela estiver ativa, o final da minha parede já é o início da próxima. Ok? E é isso. Vejam que a conexão de paredes no Revit é automática. Tá bom? Eu tenho como fazer uma configuração, esse controle de conexão de paredes também. E a gente vai ver em outra videoaula. Então, pegando aqui novamente, parede externa. Eu acho que eu tinha mudado aqui o valor, mas tudo bem. Parede com função interna. Ela já conecta ao nível 2, né? Deixando aqui travado, né? Porque quando você mudar o nível 2 de altura, ela vai junto, ó. Seguiu aqui junto. Isso aqui foi aquele exemplo da externa, aqui da interna. Então, a interna, ela segue a altura do nível. Ok? Então, permanece conectado. Eu estou usando ali a elevação leste, só para que vocês se situem no que eu estou fazendo. Então, aqui as outras opções vão funcionar da mesma forma. Só não esqueci de falar daqui, ó. Deslocamento, eu uso muito para criar corredores, né? Então, se eu for criar um corredor aqui, criei uma parede, um corredor de 1,50, com base na primeira parede, eu já crio ela em offset, né? Às vezes eu preciso fazer um ajuste aqui da interna, ó, 1,50. Por quê? Aquele valor que eu tinha lançado ali de 1,50, ele fez a medição de eixo para eixo. Tá? Como eu corrigi ali, ele vejam só novamente. 1,50, tá? 1,50. Ó, vou fazer daqui para aqui para fazer aqui embaixo. Veja só. Aí, de eixo a eixo. Por que de eixo a eixo? Eu estou utilizando a linha central, por isso ela vai usar essa base de medida. Okay? Toma como base a medida de centro a centro da parede. Se eu estivesse usando outra, com certeza ela também ia fazer uso do conforme. Ó, se eu estou usando uma coluna externa, ó, fez lá com base no acabamento externo. Aí, ok? De uma para outra. Então é isso. Bem, gente, a parede tem todas essas funções aqui. Tá? O Revit ele traz todas essas funções. Como objeto de estudo nosso é somente arquitetura, eu estou fazendo esse vídeo somente para estudo para arquitetura, a gente vai destacar essas duas funções. Não que essas outras aqui não sejam interessantes, mas no caso de outro tipo de estudo, né? São mais usados para estrutura. Ok? A gente vai só tentar entender um pouquinho como é que elas acontecem aqui no Revit, nesse template principalmente, com relação à construção dela. Ok? Como eu já estou fazendo. Então, falei da interna e externa. A fundação, quando eu vou fazer ela já usa aqui linear, ou seja, ela é criada para baixo. Eu deixei uma amostra também, vou aqui na leste novamente, ó, a amostra dela. Ela é feita para baixo, também com um padrão de 4. Ok? A parede de retenção ela é criada com
um padrão de 2, tá? Assim como sulfito e parede de shaft núcleo. Ok? Bem, agora então vamos entrar na questão lá dos parâmetros. Então, vou aqui mais externa e vou para cá. Então, estrutura, tá? A gente vai ver em outra videoaula, a gente vai estudar sobre a questão da estrutura da parede. Tá? Então a gente vai destacar agora a função dela. Como eu já criei ali a função interior e exterior, já falei para vocês. Então é só você vai lá e define, tá? Vejam só aqui, a cada uma que eu criei, eu dei a função conforme ela é, né? A função, ok? Vamos estudar aqui através da interior, ok? Gráficos, o que ele vai fazer? Observe que a gente está usando aqui a resolução baixa, tá? Temos média e alta, baixa, média e alta. Estamos na baixa. Então, o gráfico aqui, ele lança achúrias, tá? Conhecido lá no caso era chamada achúria, quando o elemento possui algum tipo de achúria aqui, ó, definida, aqui uma cor, ele vai lançar lá naquele tipo de parede. Olha lá. Okay? Isso só quando você está trabalhando em nível baixo. Se eu passar para o alto, ele vai mostrar as camadas que a parede tem. Ok? Bate novamente. Vamos continuar estudando. Ok? Então, eu coloco uma achura aqui. Se eu quiser colocar um preenchimento sólido, também pode. Vai ficar toda arranjada lá. Ok? Se você perguntou agora, então é esse recurso que eu uso para quando eu quiser fazer aquelas pinturas, para humanizar, ou então um projeto de reforma que a gente tem que deixar a parede vermelha, não é. Tem uma função específica para essa. E daqui é só numa situação ou outra que você pode usar. Tá? Claro, você vai avaliar quando for preciso. Bom, o interessante aqui é que você conheça o recurso. Vou deixar aqui padrão sem nenhum padrão e preto mesmo como ela já vem. Material estrutural a gente vai ver também ali quando a gente estiver vendo a estrutura dela, porque isso daqui está vindo lá de dentro, tá? Aqui é o material estrutural, está vindo aqui disso daqui, ok? E aqui por último, dados de identidade, você vai colocar a URL se fosse caso trabalhar com uma parede pré-moldada, a fabricante, interesses em questão de dados, né, do fabricante. Propriedade analítica, né, isso aqui é para uso da engenharia. Engenharia de análise. Ok? Então é isso. Propriedades do tipo.